Alô, galera, estamos juntos em mais um bom jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 22ª rodada do Campeonato Nacional. E o Botafogo conseguiu aí um resultado importante, 4 para o Botafogo, um para a equipe do Bragantino, dos gols aí de Danilo, o Newton, e o Savarino marcaram os gols no chute de longa distância e o Montoro anotou mais um gol, a goleada para a equipe do time do Botafogo. E o gol da equipe do time do Bragantino, marcado pelo John, marcando o gol, o único gol da equipe do time do técnico Fernando Seabra. A equipe do Botafogo está na quinta colocação com os 35 pontos ganhos e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, na oitava colocação com 30 pontos ganhos. Então, a equipe do Bragantino aí, a má fase, né? Está de uma situação da má fase no campeonato e o Botafogo tentando se recuperar depois da eliminação da Libertadores da América e tentando se recuperar para que possa estar, para não, digamos assim, desgarrar nos líderes, né? Tentando conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, teremos aqui, após a data FIFA, teremos aí a Copa do Brasil no dia 11 de setembro, quartas de finais, jogo de ida, deu um empate de 1-1 no jogo de ida em São Januário, e agora o jogo da volta no Newton Santos, 1-1, continua sendo 1-1 no jogo de ida, né, do placar, né, do primeiro jogo, e continua empatado. Se continuar empatado, né, se insistir nesse resultado, a decisão vai ser nos pênaltis. E pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14, depois da data FIFA, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. E o Bragantino enfrentará contra a equipe do Sport no dia 14, às 11 da manhã, contra o Sport Clube do Recife, lá em Bragança Paulista. Vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida no Newton Santos, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Não esquecendo, temos aí o nosso programa, o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com você, no canal do YouTube, também às 11 da manhã de todo sábado, com você na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também acompanha pelo site Rádio NSC, tudo junto, rádio nsc.com, também pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, seleção brasileira, né, temos aí a seleção brasileira jogando na data FIFA, no esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você ficar muito bem informado, tá bom? Para você e por você aqui no Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos falar aqui sobre a situação do Botafogo, porque o Botafogo contou com os seus dois volantes marcando os gols para construir o resultado, né? E o Danilo acertou um belo chute de fora da área, mas contou com a ajuda do Creiton para anotar o primeiro gol dele para o Alvinegro. E o Newton, né, o outro volante da equipe do Botafogo, marcando também em chute rasteiro, desta vez sem chance para o goleiro do Bragantino. E ambos foram os primeiros, né, gols deles pela equipe alvinegra, da equipe de General Severiano, e o Savarino em alta agora com a galera, porque tá aí na seleção venezuelana, disputando a data FIFA, disputando as eliminatórias, e ao todo terceiro gol também de fora da área, e de um outro golaço que ele fez, né, outro golaço que o Botafogo fez, né, com a assinatura do Savarino também, mas o lance também foi importante para valorizar sua permanência no Botafogo. E após o clube deixar a decisão nas mãos do jogador, que teve algumas propostas do Trabzonspor da Turquia e do Al Rayyan, time do Arthur Jorge, ex-Botafogo. E a opção dele de ficar no Rio de Janeiro, a permanência de ficar aqui no Rio de Janeiro, e a opção de ficar no Rio foi importante, onde a sua família está adaptada, bem adaptada, diga-se de passagem, né, aproveitando muito bem disso. E E para o Bragantino, 3 meses sendo vazado, porque aumentou a má fase, né? Por conta disso, de uma maneira defensiva, né? A má fase defensiva na partida contra o Botafogo e com gol sofrido, né? O Bragantino, a equipe, e com gol sofrido, a equipe de Bragança completou 3 meses sendo vazado em todos os jogos que disputou, né? São 13 partidas no total. E
de 13 partidas consecutivas com bolas na rede. E o último jogo em que a sua defesa passou em branco foi exatamente 3 meses, né? Quase 4 meses, né? No dia 31 de maio. Jogo que aconteceu aí na vitória por 2-0 sobre a equipe do Vasco em São Januário. Então temos aí essa má fase defensiva da equipe do Bragantino. E vamos falar aqui do primeiro tempo, meus amigos, que só valeu golaço. Golaço na primeira etapa, que o Botafogo construiu uma importante vitória, uma importante vantagem. Primeiramente com o Danilo, com uma falha do Creito, com a ajuda do goleiro Creito, com o Newton sem chances para o goleiro do Bragantino, dessa vez, e com o Savarino mandando no ângulo na meta do Bragantino. E foi melhor durante a primeira etapa e mereceu esse resultado parcialmente no primeiro tempo. Já o Bragantino dessa vez até marcou com o John para diminuir a vantagem num lance de total desatenção da defesa do Botafogo, com a assistência vinda de um lateral para a área. E depois do segundo gol sofrido, a equipe de Bragança, o time do Massa Bruta, né, teve uma desorganização totalmente na partida e poderia ter ido para o intervalo sendo goleado. É exatamente isso que aconteceu. E na volta para o segundo tempo, foi marcada por um jogo muito mais lento, né? Uma lentidão na segunda etapa do que da primeira etapa. Com a vantagem construída, o Botafogo administrando essa vantagem que construiu na primeira etapa, não acelerou tanto, né? Não acelerou tanto, inclusive, mas ainda assim conseguiu aí ser amplamente superior à equipe do Bragantino do segundo tempo. E o Arthur Cabral acertou a trave e o Savarino, além também do Santos Rodrigues, tiveram boas oportunidades de ampliar na partida. E no final, o Montoro acabou fazendo o quarto. E do lado paulista, a equipe do Fernando Seabra teve aí o Eduardo Sacha, viu a sua melhor chance ser evitada num corte, né, providencial do Davi Ricardo, né, inclusive, mas foi só. E a equipe do Massa Bruta teve mais posse de bola, mas pouco teve a chance de gols, né, de levar perigos ao goleiro Neto da equipe do Botafogo. Então a equipe do time do Botafogo fez jus ao resultado, né, de uma forma merecida, né, do que fez no primeiro tempo e administrando na segunda etapa, acabou tendo aí esse merecimento da partida no estádio Newton Santos. E agora, né, que terá aí depois da data FIFA o jogo contra a equipe do Vasco na Copa do Brasil, né, o empate de 1-1 na primeira partida. Se insistir esse resultado, o empate, né, garante a vaga ou melhor dizendo, garante, né, as penalidades máximas para conseguir essa vaga na semifinal da Copa do Brasil no clássico entre Botafogo e Vasco. E no dia 14 terá aí o jogo contra a equipe do São Paulo no Monumbis, certo? E que nós vamos estar acompanhando no jogo entre São Paulo e Botafogo. Já a equipe do time do Bragantino, que volta a jogar depois da data FIFA, no dia 14 também, a partir das 11 da manhã, contra a equipe do Esporte Clube do Recife, lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais uma vez, a equipe do Botafogo tentando aí conseguir se recuperar do campeonato depois da eliminação da, da, da Libertadores, também na disputa pela Copa do Brasil, tentando conseguir a situação bem melhor, inclusive, tentando se classificar para as semifinais da competição da Copa do Brasil e também não se desgarrar nos primeiros colocados do campeonato nacional, tá certo? Muito obrigado a todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, aqui no nosso canal do YouTube e às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, também acompanha pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site, também acompanhando aí pela Radiosnet, pelo site radioinsc.com junto, pela Radiosnet, pelo YouTube e também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, com muita informação e com muita opinião para vocês, tá bom?
Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Felicidades, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera.